Meus irmãos, glória a Deus, que bênção. Também estamos tendo a grata satisfação de receber desta noite a nosso convite para ministrar a palavra de Deus. Pastor Gleidson está conosco. Coloque em pé, meu querido. Estou falando sério do seu nome, pastor? É isso mesmo, né? Que bênção. E também sua esposa, nossa irmã Mireia. Irmã Mireia, que nome difícil, não é? Eu não posso falar muito também, né, de nome, mas é bonito o nome, viu? Se coloque em pé, irmã Mireia, está conosco pela segunda vez. A irmã Mireia, o pastor Gleidson já é a terceira vez, esteve conosco aqui no domingo pela manhã, ele e sua filha, né? Hoje o casal conosco. Que alegria, que satisfação poder recebê-los no nome de Jesus, amém? Queridos, vamos aplaudir a Jesus pela vida deste casal abençoado, maravilhoso. Deus abençoe, amém? Pode se assentar. Uma alegria muito grande recebê-los, tá bom? E já aproveitamos para convidar o pastor para que venha falar a palavra de Deus aos nossos corações. Temos certeza que mais uma vez Deus há de falar conosco. Glória a Deus. Eita. Ei. Amém. O som aqui é benção, hein? Vocês perceberam que eu estou gritando muito aí, pode diminuir, hein? A igreja não é obrigada a ficar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, queridos? É uma alegria poder estar aqui retornando mais uma vez a esta casa da qual eu também faço parte, a minha casa. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede, nessa oportunidade poder estar usando a tribuna do Senhor para nós pensarmos um pouco na palavra do Senhor, para nós ministrarmos aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias. Eu quero agradecer ao pastor Paulo, servo de Deus, que eu o conheci há alguns dias, mas é como Davi disse para Jonatas, ou Jonatas disse para Davi, né? A alma ligou uma na outra. O Espírito que habita nele testificou com o mesmo Espírito que habita em mim. E quando isso acontece num plano espiritual, a gente sabe que alguma coisa o Senhor Ele tem para fazer. O Espírito de Deus, Ele não faz nada em vão. Deixa eu colocar esse óculos aqui, porque eu comecei a usar recentemente, e aí fica igual o outro, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco. Aí quando eu coloco o óculos, fica meio embaçado. Quando eu tiro, fica tudo cheio de neblina, assim. Então, vamos tentar se adaptar aqui, né? Glória a Deus. Eu brinquei com o pastor. A primeira vez veio a família completa, a minha filha, a minha esposa. A segunda vez foi domingo passado, veio a minha filha. Aí agora ela ficou em casa, eu trouxe a minha esposa. Então, pela ordem das coisas, a próxima vez, a família completa de novo, né? Fica uma, vem outra. Ou de repente fica eu e vem as duas, né? Mas eu não sei, né? Mas é benção. Ela chegou do curso que ela faz agora à tarde, e aí ela chegou cansadinha, preferiu ficar lá, e a minha companheira, minha fiel escudeira, veio comigo nessa noite. Desculpe, pastor, né? As honras têm que ser dadas. A minha esposa, ela serve ao Senhor como diaconisa também, e a gente sabe que o título, ele é só mais, é um trabalho que nós temos. Às vezes a pessoa é consagrada, nós vamos dar os parabéns para ela, mas ali vem muito trabalho com aquele título, né? Mas as honras têm que ser dadas. A minha esposa, ela serve ao Senhor também no trabalho diaconal. E só para resumir, queridos, nós já vamos entrar na mensagem. Nós estamos morando em Franco da Rocha, dia 21 agora fez 5 meses.
Moramos a nossa vida inteira em São Paulo, nunca pensávamos em vir para este lado de cá. E aí o Senhor, Ele nos agraciou com uma casa aqui em Franco da Rocha. E aí nós falamos assim, então vamos para lá, né? Vamos ver o que o Senhor tem conosco para aquele lado de lá. E nós estamos nesse processo ainda de adaptação. Processo de adaptação. Nós congregamos lá no Imirim, em São Paulo. Alguém conhece a igreja do Imirim? Ninguém, né? É uma igreja abençoada como essa também. E na verdade, quando nós vamos praticamente quase todos os finais de semana para São Paulo, a gente acaba ficando por lá. Mas nós estamos orando ao Senhor para ver o que o Senhor tem conosco sobre esse mistério de ir para lá, de ficar para cá, fica para cá, vai para lá, está nas mãos de Deus. Então, a igreja continue orando por nós, porque eu creio que o Senhor Ele tem algo tremendo para falar conosco e para fazer com a minha família neste local tão abençoado nessa cidade. Que é irmã uma da outra, né? Caieiras e Franco da Rocha, né? Amém, queridos? Amém. Sentado como você está, curva a tua cabeça, Pai bendito, nós vamos, Senhor, nesse momento, ministrar a tua palavra, e eu peço a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito, ele nos conduza dentro daquilo que o Senhor quer falar aqui nesta noite, que o teu Santo Espírito tome a direção, e que este que vos fala não atrapalhe o mover do teu Santo Espírito, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração ao decorrer desses dias, faz eu lembrar, Senhor, porque o teu Espírito diz que o Senhor nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor nos disse. A ti eu peço, a ti eu clamo e a ti eu agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 25. Capítulo 25, verso de número 8. Glória a Deus. Vou tomar um pouquinho dessa água aqui. Ao sair de casa, a minha esposa me deu um comprimido, aquele Tandrilax. É isso, amor? Tandrilax. E eu sou ruim para ingerir comprimido, e aquilo entalou na garganta aqui, e eu tomava água, ficava engasgado, até que eu tive que colocar para fora. Então estou sentindo o amargor ainda do comprimido aqui na... Êxodo capítulo 25, verso 8. Está aqui, né? Os irmãos estão olhando para cá, tá ali também. Diz assim: e me farão um santuário. Diga amém. Amém. E habitarei no meio deles. Vamos lá, após mim. E me farão, a igreja, um santuário. Mais uma vez, e me farão santuário, e habitarei no meio deles. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, este texto que nós acabamos de ler é um texto muito lindo, ou pelo menos este verso que nós lemos, é um verso que saltou aos meus olhos durante essa semana, ao meditar na palavra do Senhor. Porque dentre
todos os povos do Mediterrâneo antigo, Israel foi a nação que o Senhor escolheu para ser um veículo da mensagem que o Senhor tinha a transmitir ao mundo da época e ao mundo atual. Israel, queridos, teve o privilégio de ser tratado por Deus e de ser chamado por Deus de menina dos olhos de Deus. Meu povo, nação eleita, povo sacerdotal. O plano do Senhor, na verdade, sempre foi em querer estar, sempre foi em querer habitar, sempre foi em querer morar junto ao seu povo. Tanto é verdade que quando nós lemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós vamos encontrar a seguinte expressão, de que na viração do dia, Deus, ele descia literalmente para estar entre o casal, para estar com eles, para poder passar o dia com ele. Só que perceba que após a queda do homem, nós não mais vamos encontrar a expressão de que Deus passeava entre os homens. À medida que os anos vão se passando, e quando nós chegamos nos 3 principais patriarcas da nação, Abraão, Isaque e Jacó, nós encontramos Deus falando com eles através de visões, através de sonhos. Mas quando nós chegamos no grande legislador da nação, Moisés, nós vamos encontrar um registro do próprio Deus, lá em Números capítulo 12, versículo 6, Deus dizendo que se houver profeta, ele fala a estes através de visões, através de sonhos, mas a Moisés, Deus falava com ele face a face. Eu volto a enfatizar que a vontade do Senhor sempre foi em querer estar presente junto ao seu povo. Você pode repetir isso comigo? A vontade do Senhor sempre foi em estar junto ao seu povo. Oh, que coisa linda isso, querido. Lutero, certa feita, disse que o homem coloca uma máscara para esconder-se do outro. Só que Deus, ao contrário, ele colocava uma máscara para se revelar ao homem. De que forma? Você lembra da nuvem da glória de Deus? O que era aquilo senão uma espécie de máscara para Deus estar presente junto ao homem? Você lembra da coluna de fogo durante a noite que iluminava e que ao mesmo tempo aquecia o povo? O que era aquilo também? Era Deus através de uma máscara para poder se revelar ao homem. Você lembra também da rocha que foi ferida lá em Meribá? O que era aquilo também, senão uma manifestação da glória de Deus, Deus com uma máscara para se revelar ao homem. Quando Deus arranca este povo do Egito, a Bíblia diz que lá no topo do Sinai, Deus dá a sua lei a este povo que estava escravizado cerca de 430 anos. Só que a lei que Deus havia dado para eles era diferente das leis fenícias, era diferente das leis egípcias, era diferente da lei de Hammurabi. Até que chegamos no verso 8, do capítulo 25, que nós lemos, que diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha para cá, olha que lindo isso. Eu pesquisei esta semana e eu fiz a conexão disso, achei tremendo, achei muito lindo. Disse: Deus, muito obrigado,
Muito obrigado, porque quando nós nos debruçamos na Tua palavra, eu sei que ali dentro tem revelação. Eu sei que ali dentro tem algo novo para a Tua igreja. Eu sei que ali dentro tem algo novo para nós, quando nós nos debruçamos em querer conhecer mais de Ti, em querer conhecer mais da Tua palavra. A palavra santuário, no hebraico, significa orhel. O que é isso? Lugar onde Deus se revela. A palavra tabernáculo significa, em hebraico, mishkan. O que é isso? Significa habitação, parada, moradia, residência, habitação. Conclusão: tabernáculo e santuário, a junção dessas duas palavras significa lugar onde Deus se revela para poder fazer morada. Aleluia! Você não entendeu? Local onde Deus se revela para poder fazer morada. Era o Senhor dizendo para eles: já que vocês não me convidam, eu me convido. Faz o seguinte, faz uma casa para mim, porque eu quero estar junto de vocês. Só que não é de qualquer jeito. Faça, aí o verso 9 diz assim: faça conforme o modelo que eu vou mostrar para vocês. Faz conforme o modelo que eu vou mostrar para vocês, que eu quero estar entre vocês. Tabernáculo, santuário, era a mesma coisa. Tabernáculo era a estrutura, santuário era a parte coberta. Tabernáculo era todo complexo, santuário era a parte coberta. Só que dentro do tabernáculo dividia em três partes. Primeiro, o tabernáculo, que era toda a estrutura, que nós tínhamos ali o pátio externo, nós tínhamos ali também, o lugar santo, e nós tínhamos o lugar santíssimo. Só para os irmãos entenderem mais ou menos, eu sei que isso aqui, muitos conhecem isso que eu estou abordando. Santuário, vamos imaginar aqui a tenda do santuário. Aqui era o local santo, aqui onde havia um véu que dividia, era o local santíssimo, ou conhecido também como os santos dos santos. Lá fora no pátio, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos ali o altar do holocausto. Tudo aquilo apontava para Cristo. Lá fora no pátio, nós tínhamos local do holocausto, aonde era sacrificado os animais. Isso me ensina alguma coisa, que para se achegar a Cristo tem que haver sacrifício. Quando nós adentrávamos mais um pouco, nós tínhamos a pia de bronze, aonde eles se lavavam, aonde eles faziam aquele ritual de purificação. O que isso significa também? Que Cristo é a água que purifica, Cristo é a água que nos lava, Cristo é a água que faz com que nós sejamos purificados de todo o pecado. Quando adentrávamos no santuário, nós tínhamos ao lado esquerdo o candelabro de ouro, ou seja, que havia azeite naquelas 7 tochas que iluminavam o ambiente, tipificava Cristo, que é a luz que ilumina o mundo, é a luz que vai à nossa frente, clareando para nós vencermos a batalha. Do outro lado, nós tínhamos a mesa, similar a esta aqui, com os da proposição, tipificava Cristo também, que é o pão vivo que desceu do céu. Quando nós íamos na beira do altar, ou melhor, na divisão do lugar santo com o lugar santíssimo, nós tínhamos também o altar de incenso. O que isso tipifica? Que a oração nossa, ela é respondida por Deus. E aqui dentro, aonde era o lugar santo do santo, tinha-se a arca da aliança, ou a arca do testemunho, que tipificava a presença de Deus. Tudo isto apontava para Cristo. O evangelho sendo pregado em forma de símbolo. Só que quando nós saímos daqui e viajamos algumas centenas de anos, nós vamos encontrar agora o evangelho de João dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus, e ele veio habitar entre os homens. A palavra ali é tabernacular, ou seja, é fazer moradia.
A Bíblia diz que Cristo desceu do seu céu de glória. Paulo vai dizer que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele despiu-se da sua deidade, ele deixou a sua glória lá e veio para estar aqui nesta noite, junto comigo e junto com você, e dizendo: vale a pena pagar o preço, vale a pena chorar, vale a pena clamar, vale a pena vir nas quartas-feiras, vale a pena estar diante de um povo que mesmo diante das provas, está aqui nesta noite dizendo: Senhor, a tua presença é mais preciosa para mim do que as brigas políticas, do que os partidos corruptos. A tua presença, Senhor, é poderosa para nos livrar de todo mal. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. A vontade do Senhor sempre foi querer estar junto ao seu povo. Quando nós olhamos para este texto bíblico, nós vemos o Senhor, Ele querendo estar junto com a sua igreja, Ele querendo estar junto com a humanidade. Quando Adão, ele transgride a palavra do Senhor no Éden, a Bíblia diz que Deus, ele procura por Adão: aonde estás? Você consegue imaginar um Deus procurando pelo homem? Na Bíblia inteira você sempre vai encontrar Deus à procura do homem, e não ao contrário, o homem à procura de Deus. Um Deus que ele tem prazer em relacionar-se com o homem. Um Deus que tem prazer de estar ao lado de um homem, mesmo que ele seja pecador, mesmo que ele transgrida os seus mandamentos, mesmo que ele vacile, tropece, Deus tem prazer de estar com ele, não compactuar com o erro dele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Esta mensagem que eu prego aqui nesta noite, eu quero ser rápido e objetivo, é quem sabe para você que por esses dias pisou na bola, escorregou mesmo e disse assim: acabou para mim, Deus não ouve mais as minhas orações. É mentira de Satanás. Deus está do teu lado dizendo: filho, eu estou aqui para te convencer deste pecado, eu estou aqui para dizer que para você tem jeito, eu estou aqui para dizer para você que mediante as circunstâncias que você tem vivido, eu vim para te dizer que a minha presença é maior do que o pecado que tem tentado te derrubar. Aleluia. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: continue, porque a tua insistência em querer estar agarrado ao Senhor, oh querido, quando eu falo isso, eu lembro, pastor, eu sou do Espírito Santo, os meus pais são separados há muito tempo. Eu lembro que quando eu fui embora com a minha mãe para a cidade de Montanha, da onde eu nasci, eu lembro que quando meu pai ia visitar eu e minha irmã, nós tínhamos por volta de 8, 9, no máximo 10 anos de idade, e quando ele chegava, era aquela festa, nós abraçávamos ele, não queria largar ele por nada, mas quando ele ia embora, era um choro terrível, parecia que estava acontecendo um velório. Eu lembro como se fosse hoje. O ônibus saiu da rodoviária, uma cidade pequena, no máximo 20 mil habitantes. Quando ele entrou naquele ônibus, e que o ônibus saiu da rodoviária, eu saí correndo atrás, dizendo: volta, volta, volta. Eu só olhava o rosto dele banhado em lágrimas, como que queria descer do ônibus, mas não podia, porque tinha compromisso aqui em São Paulo. Eu dizia: volta, não me deixa, não me deixa. Este é o desespero que Deus quer que você tenha. Quando você vacila, não se acomode no erro, clame pela presença dEle e diga: Senhor, eis-me aqui, não retires de mim o teu Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Mas parece que nós nos acomodamos com alguns pecados de estimação e não valorizamos a presença de Deus que é eterna. Às vezes nós valorizamos mais alguém que
mandou uma mensagem para nós, não que você não deva valorizar uma boa amizade, mas parece que nós estamos mais preocupados se alguém curtiu a nossa foto em alguma rede social, do que valorizar aquele que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certa feita, um oficial da aeronáutica, ele estava alojado em um determinado país da Europa, já estou finalizando. Chegou o final de tarde, ele disse assim: eu vou procurar uma igreja para poder cultuar ao Senhor. Estou longe do meu país natal, mas eu vou procurar uma igreja para poder cultuar ao Senhor. Ele foi todo simplório, roupa simples do dia a dia, ele não foi guardado. De repente, quando ele chegou à porta daquele suntuoso templo, ele olhou para os obreiros que estavam à porta, tudo bem trajado, tudo bem vestido. Quando ele olhava para o corredor daquela igreja, um lindo tapete vermelho, os bancos todos almofadados. Ele olhava para o púlpito onde os obreiros estavam sentados, um carpete todo felpudo, que os pés dos ministros que ali estavam sumiam no aveludado daquele carpete. As poltronas que pareciam as poltronas da majestade real. E ele teve esse olhar em algumas frações de segundo, e ele olhou para o obreiro e disse assim: eu posso cultuar com vocês aqui nessa noite? E ele falou no idioma daquele país, porque era um homem muito bem esclarecido. O obreiro olhou para ele e disse assim, olhou para ele do alto da cabeça até a planta dos pés e disse: eu acho melhor o senhor procurar uma igreja mais próxima de tua casa. Veja a forma da igreja. Por que o senhor não procura uma igreja mais próxima para o senhor cultuar? Em outras palavras, por que você não procura alguém do teu nível, alguém da tua altura, para você poder cultuar a Deus juntamente com eles? Aquele servo de Deus, ele voltou todo triste para sua casa, o local onde ele estava hospedado. Ele entrou no seu quarto de hotel, trancou a porta, deu a volta pela sua cama, dobrou o seu joelho e disse as seguintes palavras com o Senhor: Senhor Jesus, se os teus não me aceitaram aqui nessa terra, quem mais vai me aceitar? Quando ele disse essas palavras, ele sentiu uma mão que tocou no seu ombro e disse assim: meu servo, meu filho, não chores, porque faz muito tempo também que eu estou querendo entrar lá e eles não me aceitam. Valorize a presença do Senhor. Valorize, porque melhor do que eu e do que você, existem miríades e miríades de anjos que o adoram com perfeição na eternidade. Mesmo assim, ele para ouvir a minha voz toda desafinada o adorando. Mesmo assim, ele recebe o teu sacrifício que você veio aqui nesta noite para poder oferecer a ele. Ele diz: faz para mim um santuário que eu quero habitar no meio de vocês. Ele dizendo: eu quero estar junto de vocês, eu quero estar ao lado de vocês. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé, por gentileza, para nós finalizarmos aqui. Curva a tua cabeça, querido. Pai bendito e eterno, Senhor, a tua palavra que foi pregada aqui nessa noite,
Tu és poderoso, Senhor, para fazer com que ela alcance o objetivo para qual ela foi enviada nesta noite. Senhor, eu te louvo e te exalto, porque o Senhor é aquele que nos conhece, é aquele que tem prazer, mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores. O Senhor mesmo assim quer estar conosco. O Senhor mesmo sendo traído por nós, o Senhor quer estar conosco, porque Tu não investiu, não foi pouco em nós. O Senhor investiu, foi preço de sangue na minha vida, na vida desta igreja, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque estamos aqui nesta noite, mesmo cansados, mesmo diante de todas as adversidades que nós temos enfrentados, mas uma coisa eu sei, Senhor, que a Tua presença é aquela que nos levanta, é aquela que nos move, é aquela que nos faz estar de pé, é aquela, Senhor, que faz com que nós enxerguemos que a eternidade é logo ali. Oh, Espírito Santo do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, enquanto os Teus filhos estão aqui nesta noite, Senhor, entra lá na casa da Tua filha, Senhor, e tudo aquilo que se encontra fora do lugar, vai endireitando, vai abrindo os caminhos que estão fechados, vai jogando por terra todo o ferrolho, destruindo toda a parafernália, todo o cadeado que tem se trancado diante desta família. Nós declaramos nesta noite que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, vai quebrando nesta noite todo o agrilhão, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem impedido o Teu povo prosperar, o Teu povo, Senhor, enxergar o milagre. Senhor, nós não queremos viver o Teu melhor, nós já vivemos o Teu melhor, porque o Teu melhor não vai vir, o Teu melhor já veio, que é Jesus de Nazaré. O Teu melhor está aqui nesta noite. Vai, Senhor, dando a paz a este coração aflito, vai acalmando esta tempestade que tem vivenciado como um turbilhão dentro deste coração. Meu Senhor, em o nome de Jesus, eu declaro a Tua paz que excede todo entendimento neste coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em o Teu nome, Senhor, eu te louvo, em o Teu nome eu te agradeço.